Aleluia. Eles não aceitam o procedimento dos crentes. Para eles, o nosso proceder é uma coisa inviável, é uma coisa que eles não toleram, o nosso viver. Porque o viver para o mundo, para os gentios, é viver nas bebedeiras, nas farras, nas festas, nos ajuntamentos carnal. Para eles é isso, músicas com fundo musical carnal, com letras, né, que sugerem o pecado, o adultério, a prostituição. É isso que é as festas deles, carnal. Glória a Deus, aleluia. Festa da carne, carnaval. E aí isso é o ajuntamento do gentio. Agora o crente, aleluia, quando ele aceita o Senhor Jesus, ele sai fora desse tipo de vida. Glória a Deus, Ele sai desse ajuntamento. Então foi, como apóstolo, foi bastante já, quando nós vivíamos na carne, foi bastante o tempo que vivíamos com essas coisas, mas agora, louvado seja Deus, vamos viver o tempo que nos resta na carne, vamos viver agora esse novo tempo agora, louvado seja Deus, vivendo a vontade de Deus, não segundo a carne, aleluia. não segundo a concupiscência dos homens, os apetites mundanos, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja, servindo a Deus, procurando as coisas espirituais. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E acham estranho, no versículo 4, acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. E é assim que acontece. Quando nós saímos fora dessa vida carnal, eles começam a nos tratar diferente. Ah, agora virou crente, lá vai o crente, lá vai o crentinho, lá vai a crentinha, agora só quer igreja. Então eles acham, né, o nosso tipo de vida estranho, não concordam com esse nosso tipo de vida e blasfema de nós que cremos no Senhor Jesus. Aleluia. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Mas isso, meus irmãos, deve ser para nós motivo de alegria quando nós somos perseguidos por amor do Senhor Jesus. Aleluia. Isso para nós, meus irmãos, tem que ser motivo de honra quando nós somos perseguidos e ultrajados pelo nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lá em Mateus, Jesus mesmo nos diz: bem-aventurados sois vós, quando por causa de mim, por minha causa, vos injuriarem, mentirem, falando falsamente contra vós. E muitos irmãos não aceitam esse nosso tipo de vida. Glória a Deus. Porque eles acham estranho. Porque eles acham normal fazer as coisas carnal do jeito que eles fazem. Beber até ficar bêbado, beber, gastar dinheiro com bebida, depois ficar com dor de cabeça, ressaca, chegar em casa, deixar faltar as coisas dentro de casa, chegar em casa, ter briga com a família por causa de bebida. Acontece briga, tudo que não presta, eles acham normal.
gastar dinheiro à toa, não prospera, perde dinheiro. Depois vai comprar um cigarro, fuma, estraga a saúde. Aí vem favorecendo o aparecimento de doença, câncer, impotência. Todo cigarro deixa cheiro ruim na boca, gosto ruim. A pessoa passa para a pessoa que fumou, vê aquele cheiro ruim. Além de estragar a saúde, acha que é normal. Acha que é normal esse tipo de vida destrutiva. Gasta dinheiro com cigarro. Então, meus irmãos, as pessoas acham que é normal. Agora, quando nós nos libertamos dessas coisas prejudiciais à saúde, quando nós vivemos uma vida espiritual, eles acham que o nosso viver que é estranho. Eles acham que o nosso viver, o ser crente no Senhor Jesus, que é estranho. Louvado seja Deus. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui que eles hão de dar contas a Deus. Louvado seja Deus. Porque estão desprezando a palavra do Senhor. Desprezam a palavra daquele que morreu por eles. Despreza a palavra daqueles que morreu na cruz para a salvação deles. Porque Jesus morreu por todos, não foi só por nós. Morreu por nós, também morreu pelos gentios, por aqueles que não são da igreja. Jesus morreu por todos. Mas quando a pessoa blasfema da palavra, blasfema de nós que aceitamos o Senhor Jesus, ele está rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz, ele está rejeitando o amor de Deus por eles. Por isso que eles vão enfrentar juízo. Por isso que eles vão ser julgados, porque desprezaram o Senhor que amou eles até o fim, até uma morte de cruz. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro vem falando essas palavras para nós permanecermos fiéis e perseverantes nesse caminho de santidade, nesse caminho espiritual, nesse caminho, aleluia, observando a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Porque ele está dizendo aqui para aqueles cristãos daquela época que começaram a ser perseguidos. E ali se levantou uma perseguição muito grande contra os cristãos, porque os judeus não aceitavam o Senhor Jesus, e nem os gentios. As pessoas que não eram judias também não aceitavam. Começou o evangelho então a ser pregado e houve perseguição. Eles não aceitavam aquele modo de vida contrário aos seus costumes pagãos, aos costumes contrários a Deus, que era festas, orgias, idolatrias, só visando os prazeres da carne. Louvado seja Deus. E além de nós não vivermos na carne, o Senhor nos manda ter um amor ao próximo. Como diz aqui o apóstolo Pedro, sobretudo, sobre todas as coisas, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Olha como é importante a caridade. A caridade limpa, a caridade purifica. Se vai tirar uma multidão de pecados, então a caridade ela é purificadora. Quando você faz caridade, quando você ajuda um pobre necessitado, quando você dá uma roupa para quem não tem roupa, quando você dá uma comida para quem está passando fome, aquilo purifica a sua alma
e ali muitos pecados são apagados na sua vida, Glória a Deus, aleluia. porque Deus se agrada daquele que vive em caridade. Aleluia. Deus se agrada quando nós, aleluia, vivemos o amor ao nosso próximo, seja ele crente ou não, porque a caridade, ela tem que ser feita independente de religião. A caridade você faz para o ser humano. A caridade você faz para a pessoa, para o seu próximo, independente do que ele acredita, independente do que ele vive. A nossa missão é ajudar a todos. E devemos também ter a caridade fraterna entre nós. Devemos ser exemplo de união, exemplo de amor ao próximo. E tudo isso o mundo não tem. O mundo, além de viver na carne, ele vive uns guerreando contra os outros, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo falar mal do outro para poder subir na empresa ou subir no seu trabalho ou em outra instituição que seja. Eles lá se guerreiam uns com os outros para tirar proveito, mente um contra o outro, fala falsamente um contra o outro. Isso é o mundo, ninguém ajuda ninguém, é cada um para si. Se vê uma pessoa na rua, que se lasque. Se vê uma pessoa sem comer, problema é dela. O mundo é do maligno, esse mundo que está aí. Então nós temos que ser diferente. Nós devemos não viver conforme o mundo, que ele é carnal, mas nós, quando dizemos que somos espirituais, aí sim nós temos que ajudar. Nós temos que estender a mão, nós temos que ter um coração de caridade, um coração de misericórdia, ajudando as pessoas, ajudando os outros. Aleluia. E assim é a nossa conduta, a conduta cristã, a conduta daqueles que servem a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, louvado seja Deus. Nós devemos viver dessa maneira, orando, vigiando e orando, pedindo a Deus graça a cada dia. Glórias a Deus. No final ele diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administra segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. A glória e o poder pertencem a Jesus, não é a nós. O poder é de Jesus, não é do homem, é de Jesus. E se o poder é de Jesus, ele pode curar, pode libertar, pode salvar. Então a honra e a glória é para Jesus. Porque muitos querem ter glória. Nós estamos vivendo aí um mundo onde muitos querem ter glória e honra, quer aparecer, quer ser o principal, quer ser o mais visualizado, quer ser o mais, como se diz, o mais destacado. Mas para nós que largamos, isso é coisa da carne, meus irmãos. Esse tipo de glória é glória da carne. Esse negócio da pessoa querer se aparecer, querer ser o maioral, é da carne. Porque para nós que somos espiritual, o único que deve aparecer, o único que deve ter honra no nosso meio é Jesus Cristo. Aleluia. É o único que deve ser exaltado no nosso meio, é o Senhor Jesus. Aleluia. Nenhum de nós aqui deve ser exaltado. Aqui o único que deve receber honra e glória
é o Senhor Jesus. Oh, aleluia. E nós somos dele, e nós somos servo dele, e nós estamos aqui para honrar e glorificar o seu nome, porque essa é a vida. Jesus é a vida. E nós estamos aqui para viver com Jesus. Estamos aqui para andar adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja.